Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao GBcast, o nosso podcast da Geotecnia Brasil. Iniciamos 2025 a todo vapor e gostaria, antes de tudo, de agradecer a todos os nossos seguidores espalhados por todo o Brasil, América Latina, Europa e Austrália. Estou aqui acompanhado do meu grande amigo André Querelli. Tudo bem contigo, André? Tudo certo, joia. Estamos aqui em mais esse episódio, agradecendo também aos nossos apoiadores. Hoje nós temos um hall de novos apoiadores aqui. Estamos contando com o pessoal da Solotrat, Macaferri, da Sheikan Ancorjet, Geosoluções, Solo Technique, Arcos Engenharia de Solos, Mega Reforça e G2 Base. São apoiadores dessa e dos próximos episódios também, né, do podcast. São as empresas que acreditam, né, assim como muitos outros no Geotecnia Brasil, nos apoiam, viabilizam aqui o GBcast até termos pessoas aqui de renomes, trazemos gente de fora. E hoje temos uma delas, né? Temos um grande aqui engenheiro, cenário nacional, um nordestino que veio de longe aí para estar junto aqui gravando. Honra para nós, sem dúvidas. E cara assim que até fora da engenharia, muito simpático, boa praça, bem-humorado, sempre disponível. Então, hoje aí temos nosso querido Alexandre Guzmão, um engenheiro que não tem nem por que apresentar muito, né? Mestrado, doutorado, uma carreira de acadêmica aí também e de consultoria muito relevante no Brasil, né? Então, estamos aqui com ele, certo? Sim, além do Brasil, o Alexandre Guzmão já desenvolveu alguns projetos na Venezuela, Angola, Panamá, mais de 4.000 projetos aí homologados pela Guzmão Associados. Foi presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Teve ali um período que ele morou na Espanha, em Madrid, para fazer a especialização, além do mestrado e doutorado que foi feito aqui no Brasil. Então, o Alexandre tem um currículo muito vasto. Só não sei dizer para você, André, se o Alexandre torce para o Sport ou para o Santa Cruz. Esporte, Sport? esporte. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso GBcast. É uma honra, um privilégio para nós do GB tê-lo conosco. Pessoal, um prazer estar aqui. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? Cumprimentar André, cumprimentar Tiago, dizer da minha satisfação e da minha honra de estar aqui, experimentando esse momento com vocês e também com todos que nos ouvem, né? Através do canal do Geotecnia Brasil. Eu queria lembrar que a minha relação com a Geotecnia Brasil começou no ano 2019. Eu era, então, presidente da BMS Nacional e já conhecia Tiago, né? Não conhecia André, mas conhecia Tiago. E naquela ocasião eu recebi um convite para fazer uma palestra que seria a palestra comemorativa de 1 ano do Geotecnia Brasil. E é importante a gente lembrar que a gente não estava em pandemia em 2019. Então, o movimento do Geotecnia Brasil era um movimento à frente do seu tempo para a época, né? Uhum. Ou seja, não existia essa verdadeira esse movimento digital de coisas remotas, etc. E naquela ocasião foi muita surpresa para mim e um grande desafio fazer uma palestra remota, né? Que então era algo absolutamente inédito para mim. Mas tem uma deixa importante, Alexandre, que eu entendo que vale a pena ressaltar para o público. Mesmo ter esse protagonismo do GB, eu me recordo, logo quando você assumiu a presidência da BMS, você já falava de StreamYard, de eventos digitais, e foi justamente na sua gestão, antes mesmo da Covid, que a coisa tomou uma proporção bem interessante. Quando É você verdade. assumiu, estávamos ali no Amapá, no norte do nosso Brasilzão, né? É verdade. Então, mas só recordando que esse convite para a palestra fez com que eu tivesse a oportunidade de falar para centenas de pessoas. Então, assim, era algo completamente inédito na minha vida. E, de fato, essa palestra, ainda hoje, muitas pessoas me cumprimentam por essa palestra. Uhum. Ela foi visualizada por muitas Não, ela é uma pessoas, das né? palestras mais Mas vistas do, 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 do do canal de Geotecnia Geotecnia, Brasil. né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. E óbvio que naquela ocasião
eu tinha essa preocupação de que a BMS fosse de fato uma associação nacional. E aí eu pensava, como é que eu posso fazer um colega que está lá no norte conseguir ter acesso às coisas do pessoal, por exemplo, do Sudeste? Então a ideia era exatamente disponibilizar para cada núcleo um kit como esse que a gente está aqui, para que a gente pudesse ter a palestra de São Paulo, que tivesse o associado lá do norte poderia assistir. Então, assim, eu acho que esse movimento do Geotecnia Brasil, óbvio, com a pandemia ele se acelera, e eu me lembro também que nós fizemos muitas coisas juntas na época da BMS, a gente tinha uma agenda comum, havia um certo receio, né? Será que o Geotecnia Brasil não deveria estar dentro da BMS? E eu sempre disse que achava que não, porque eram coisas diferentes, eram públicos muito diferentes, e a BMS tinha uma estrutura própria de funcionar. Mas o que é importante é que a gente fortaleça a geotecnia, né? A geotecnia, ela não é da BMS, não é da Geotecnia Brasil. A geotecnia é uma Sim. maneira da gente instrumentalizar a melhoria da qualidade de vida das pessoas através da engenharia. Então, o que a gente precisa fortalecer é a engenharia. A Uhum. engenharia precisa ser, de fato, a protagonista para que a gente possa influir nas políticas públicas, nas decisões políticas e fazer com que o povo possa usufruir desse trabalho e dessa profissão tão Sim. fascinante que é a nossa. Ô Guzmão, bom, obrigado aí pelas palavras, né? A gente agradece bastante. Agora, começando aqui a conversa, até para conhecermos melhor aquele Alexandre Guzmão de início, né? Na verdade, você é de uma família grande, uma família de hoje, são oito irmãos? São 8 irmãos. Oito Somos 8 irmãos irmãos. e muitos engenheiros, né? Cinco, seis, quantos são engenheiros? Somos 5 engenheiros. Cinco 5 engenheiros, né? engenheiros. E ainda com 5 histórico também de engenheiros. pai, avô, é uma família de De muitos engenharia. engenheiros, é verdade. Exato, né? Me recordo uma certa ocasião você falou, estava comentando assim, quase que eu nasci já engenheiro, né? É, é por Então, aí. como é que foi isso, assim? Como é que é o início, assim, até no âmbito familiar, a influência de engenharia pro Alexandre Guzmão, e como que ele fala, não, eu vou seguir essa trajetória, né? Até por seu pai certamente muito influente nisso, né? Mas como é que foi esse início e escolha, É, graduação? de fato, eu como qualquer jovem, né? Graças a Deus, a minha família sempre foi uma família que priorizou a educação e saúde. Então, nós éramos muito, né? 8 filhos não é fácil. Imagina hoje você sustentar 8 filhos, 8 colégios, 8 planos de saúde. Então, meu pai trabalhava bastante. Minha mãe, uma época, ela deixou de trabalhar para poder tomar conta de tanto filho, porque nós somos 8 filhos em 10 anos. Então, é um Caramba. atrás do outro. E eu brincava, alguns amigos meus brincam que meu pai era rico, mas per capita ele era pobre. É, Mas assim, eu tive uma família em que a educação foi prioridade. E isso mudou minha vida, óbvio, né? Como de tantos jovens em que os pais e as mães se doam para fazer tudo o que podem em relação a isso. Então, eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios. Um colégio que me marcou muito foi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal, que normalmente são colégios à frente do seu tempo. Então, eu nunca me esqueço que na quinta série, antiga quinta série, né, hoje sexto ano do ensino fundamental, eu tinha, na minha aula de matemática, o professor me deu um livro e ele ficava sentado e eu ia fazendo todos os exercícios e quando eu tinha dúvida eu ia atrás do professor. Então, aquilo marcou muito minha vida no sentido de demistificar de que é preciso sempre alguém estar ensinando as coisas para a gente. Então, isso é algo que eu trouxe para o resto da vida. A gente precisa realmente enfrentar os problemas e, primeiro do que qualquer coisa, ter uma visão crítica nossa mesmo. Então, assim, esse ambiente familiar propício à educação tinha uma outra componente que eram muitos parentes engenheiros, né? Meu avô materno era engenheiro, foi diretor da escola de engenharia lá da UFPE. Meu avô paterno era engenheiro agrônomo. Meu pai era engenheiro, tinham vários tios engenheiros. E aquilo naturalmente faz com que você tenha uma proximidade maior. Mas não é só isso que faz a vocação do engenheiro, né? O pai ser engenheiro ou não ser. Realmente eu gostava. Eu gostava. Eu tinha um perfil típico de alguém que poderia fazer engenharia. Eu tinha muita dúvida de qual era a engenharia que eu queria fazer. Em alguma época eu pensei em fazer engenharia elétrica, mas assim, quando foi chegando perto do processo do vestibular à época, eu realmente vi que eu queria fazer engenharia civil
e não só queria fazer engenharia civil. No meio do curso eu me encontrei e eu queria ser professor. Então foi algo assim que mudou minha vida. Eu queria ser professor porque eu achava que ser professor era uma maneira de eu mexer na vida de muitas pessoas. As obras de engenharia, elas mexem na vida de muitas pessoas. Quando a gente projeta um edifício como esse que a gente está aqui, são centenas de pessoas que usam, né, essa obra de engenharia. Mas a obra da formação de um jovem é algo extremamente estimulante. E aí o caminho natural para você ser um bom professor é você, além de, no meu caso, eu achar que era importante eu ser engenheiro, para eu levar para a sala de aula a inspiração para os alunos, e segundo, uma boa formação. Então, assim, eu tive a oportunidade, como o Tiago colocou, de depois de fazer mestrado inicialmente na COP, depois eu parei, fiz um curso de especialização na Espanha, ganhei uma bolsa, e passei uns 5 anos para depois fazer o doutorado. E eu acho que essa parada foi muito bom também, porque eu tive a oportunidade de ir para o doutorado muito mais maduro, assim, com uma experiência profissional já bastante rica e com chance de separar melhor o joio do trigo, porque eu não seria um pesquisador. Eu precisava do doutorado também para poder ter uma carreira docente. A universidade hoje exige o doutorado, e naquela época já era assim. Se eu não fizesse, eu ficaria parado dentro da universidade onde eu entrei, né? Eu entrei muito novo, com 23 anos, na UPE. E aí, depois do mestrado, de alguns anos, aí eu fui fazer o doutorado na PUC. E essas experiências foram fabulosas, porque, além da formação, você se envolve com pessoas que possam te inspirar. Uhum. Então, tanto na COP, eu estava nos corredores com Francisco Lopes, que foi meu orientador, com o Dr. Disseu Veloso, né? Então, quando você olhava assim, você parecia reverenciando, né? Ter uma aula com o Dr. Disseu. E na PUC é a mesma coisa, professores como Vargas, como Tássio, como nosso querido falecido professor Franklin Antunes, que era uma figura assim extraordinária, né? Na UFRJ, doutor Barata, que não era do programa, mas participava de muita coisa. Uhum. Então, é aí também que eu começo a me envolver mais com a própria BMS, né? Nesse ambiente de tantas pessoas conhecidas, a gente começa. E óbvio que ao longo do tempo a gente precisa ter o cuidado de se atualizar. Então, é algo também que eu sempre gostei e uma maneira muito importante, inclusive para os jovens, de você se atualizar é participar das associações técnicas, desses eventos que vocês fazem, desses podcasts, dessas palestras tão legais, e também outros eventos como o da BMS, presenciais, como foi o Uto Cobrançeg, que foi um grande sucesso, onde a gente ali, além de aprender algumas coisas, a gente começa a se inspirar, como eu digo, em alguns engenheiros que possam mexer com a vida da gente. Guzmão, aproveitando esse tópico que o André trouxe, eu vou misturar minha pergunta com sentimento, capacitação e um pouco também do saudosismo. O nosso querido saudoso Jaime Guzmão, ele certamente é um pilar central, não só para você, mas para todo o Brasil. Como é que o legado dele perdura até hoje? Como que o professor Jaime contribuiu na sua formação pessoal e profissional? Pode falar com o coração. Veja, Dr. Jaime era um humanista, antes de qualquer coisa. Então, ele teve uma formação técnica muito sólida, mas ele teve uma experiência de vida muito interessante, porque ele se envolveu muito com a sociedade civil. Então, além de ser um engenheiro realmente excepcional, que na época dele ele participou de todas as grandes obras do Norte e Nordeste, em algum momento, ou todas não, mas boa parte, ele teve uma influência muito grande, então é uma história que fica. E é óbvio que eu tive a oportunidade, depois que eu voltei do mestrado, de trabalhar com ele. Ele tinha um antigo sócio que tinha se separado, e a gente começa então e funda a Guzmão, né? Guzmão Engenheiros Associados. Isso 1990. 90, É. exatamente. Então, assim, você conviver, era um pai e ao mesmo tempo era um grande engenheiro. Então, é uma experiência muito rica, tá? E algumas coisas a gente vai aprendendo que não estão nos livros. Então, existe um sentimento de engenharia que a gente só pega fazendo as coisas e convivendo com grandes mestres, né? Eu tenho um episódio que eu disse uma vez na BMS que quando eu começava a fazer os primeiros projetos de fundação, ia calcular recalque, né, dos pilares. A gente, depois de calculava as distorções angulares para ver a questão da patologia, de desempenho, etc.
E aí, uma vez eu estava calculando e deu uma distorção maior do que o limite para aparecimento de danos, né? E aí, quando eu fui mostrar o resultado a ele, ele disse: olha, faça o seguinte, pega esse recálculo diferencial e diminui em 30%. E eu não entendi. Eu disse: por que diminuir 30%? Aí ele disse: não, porque tem a rigidez da estrutura, ou seja, os pilares não estão soltos, estão todos ligados numa trama, né, de viga, laje, e é natural que diminua. Bota 30%. E aí eu fiz as contas com 30% e passava. E aí o projeto em fundação especial foi feito, a gente executou, até mediu o recálculo e o desempenho foi ótimo. E eu fiquei encucado. Disse: por que 30%, né? E não 20 ou 10? E aí, alguns anos depois, eu ainda era estudante e fui fazer mestrado na COP. E eu queria estudar uma interface entre estrutura e solo, porque era o que eu mais gostava. Eu gostava muito de engenharia estrutural e, pô, tinha uma vocação, meio que vocação para fundações. Que é o tema, né? Interação solo-estrutura, o tema do Isso, seu mestrado, né? isso. E aí não tinha essa linha de pesquisa na COP, não tinha nenhuma pesquisa sobre É um isso, né? tema relativamente Novo. novo, né? Não, era novo, era completamente novo. E aí, quando eu propus lá para meu orientador, ele ficou meio receoso, mas eu fui com tanta vontade e com tanto já conhecimento de alguma coisa que eu estava fazendo como estagiário ainda, que ele deixou eu ir em frente. E aí eu fui, aprendi alguns métodos, e aí a dissertação foi feita. E nas simulações que eu comecei a fazer, e eu comparava recalque sem interação e com interação, a redução era da ordem de 30% dos recalques diferenciais. Então, quando eu comecei, do ponto de vista científico, a mostrar aquilo que era um sentimento de um grande engenheiro, que eu digo que só o tempo e o cabelo branco muitas vezes você consegue. Uhum. Então, essa característica de Dr. Jaime, como de outros grandes engenheiros, vem de algo muito importante que é a observação das obras. Cada obra que você faz, ela vai para um lugarzinho da sua cabeça e vai constituindo uma maneira de você trabalhar que te dá tranquilidade e, ao mesmo tempo, não dá espaço para um conservadorismo exagerado, que muitas vezes é o que acontece na área da gente. Então, assim, meu pai foi uma figura muito importante na minha formação, seja pessoal, seja profissional. E tenho muito Mas, orgulho disso. além do seu pai e engenheiro Jaime Guzmão, teria ou tem alguma figura de referência para o Alexandre? Que eu já ouvi você falando do Dr. Dilson Teixeira, por exemplo. Veja, tem muitos, né? A gente não chega onde a gente chega sem muitas pessoas nos carregar em algum momento. Uma figura muito importante na minha formação, porque na época que eu estava me formando, Dr. Jaime estava envolvido na sociedade civil, ele era presidente do CREA. Uhum. Então ele praticamente não estava mais atuando profissionalmente, né? Eu ajudava como estagiário lá no escritório, etc. E uma figura que foi muito importante para que realmente eu quisesse ir para a geotecnia e começasse a sair de estágios profissionais e começasse a viver mais a universidade à época foi Fernando Jucá. Então o professor Fernando Jucá foi um mentor para mim. É um amigo pessoal, é uma pessoa que me orientou em muitos momentos e foi muito importante naquele momento. E outras pessoas como o Dr. Dilson Teixeira, né? Dr. Dilson era um engenheiro fabuloso, em que ele trabalhava na mesma área que meu pai. Os dois eram os professores titulares da disciplina de fundações e eram pessoas que se respeitavam e gostavam demais, né? Então, assim, Dr. Dilson, com certeza, e durante o mestrado, tantos outros professores, né? Eu não poderia, assim, deixar de citar na UFRJ o Dr. Barata, que era uma figura inspiradora, e outros colegas, a geração mais nova, Márcio Almeida, que sempre me apoiou também, né? Dr. Disseu Veloso, Francisco, a geração mais nova, Ian e Fernando Dantas, Bernadette. Então, no Rio, foi muito importante, eu acho, eu ter feito também a migração de uma universidade para outra. Porque existia uma certa rixa na época entre a Uhum. PUC e a COP. Quem era melhor, quem era pior. E eu consegui fazer o mestrado num e o doutorado na outra. Eu fiz o melhor dos mundos, que eu fiquei amigo de um e de outro. Uhum. Então, na PUC eu tenho as minhas referências, principalmente meu orientador na época, Tássio e Vargas. E como eu falei antes, o professor Franklin Antunes era uma figura assim inspiradora, inspiradora. Então foram períodos muito bons, né, da minha vida que eu tive que parar para estudar, para me dedicar só a isso, mas que é tempos que dão muita saudade. Às vezes eu sinto falta desse tempo que eu tinha. É, o que poucas pessoas sabem, talvez, imagino eu, o Alexandre, ele é o único geotécnico brasileiro que conseguiu alcançar a primeira colocação
nos 2 prêmios mais importantes acadêmicos da BMS, que é o prêmio de melhor dissertação de mestrado e o prêmio de melhor tese de doutorado. Você imaginou na época que você conseguiria alcançar esse feito? Fala um pouquinho para nós das suas pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Inclusive que a de doutorado é bem fora É da desse minha eixo, caixa. né? É, bem fora da caixa, né? Mas vê, na realidade, como eu disse, eu trazia da graduação uma iniciação científica na área de desempenho de edifícios e interação solo-estrutura. Então, eu fui muito ousado de pedir à COP para trabalhar isso. E a COP teve a sensibilidade de reconhecer que eu poderia dar uma contribuição importante. E eu acho que foi o que aconteceu. Não, obviamente, a gente não faz os trabalhos da gente para ganhar prêmio, né? O prêmio é uma consequência, né? É o reconhecimento dos outros, não é da gente. Então, eu me lembro que quando a minha dissertação foi indicada para concorrer, eu já me senti super feliz. E depois eu ganhei, então, o primeiro prêmio, que foi Caraída Silveira, né? Que é a melhor dissertação de mestrado. E uma coisa que me deixou muito feliz foi alguns meses depois. Meu pai se encontrou com o doutor Alberto Henrique Teixeira, que era um ícone, uma pessoa assim fabulosa, né? E ele então disse: Jaime, eu participei da comissão, porque a comissão era secreta, né? E aquela comissão, eu vi o trabalho de Alexandre e eu fiquei encantado com o trabalho dele. Então, eu fui um dos que votou para que ele pudesse ser o primeiro. Então, assim, ter sido reconhecido por uma figura como Alberto Teixeira já valeu qualquer outra coisa, né? E no doutorado, André, parece estranho, algumas pessoas olham, pô, Alexandre foi para a área de ambiental. Na realidade, eu parei entre o mestrado e o doutorado e eu comecei a trabalhar profissionalmente. Então, eu já estava conseguindo ter um espaço dentro da geotecnia, no escritório, com meu pai, aquela coisa toda. A gente Então, tá não falando de uns seria. 9 anos de intervalo, mais ou Não, não, foram menos. 5 mais ou menos. E aí o que aconteceu foi que eu precisava sair para fazer o doutorado por causa da minha carreira acadêmica. E eu, ao mesmo tempo, eu ia ter que abdicar um pouco da carreira profissional, né? E aí eu pensei, pô, eu preciso de alguma coisa que realmente me motive. E eu olhei as possibilidades e disse, pô, se eu for fazer a área de fundações, será que eu vou incorporar muito conhecimento para mim do que eu já tenho? Eu cheguei à conclusão que eu precisava de um assunto diferente. Eu tenho muito disso, né? Me motivasse. E naquela ocasião, que era realmente a coisa nova na geotecnia, era a geotecnia ambiental. Uhum. E aí foi quando eu tomei a decisão, eu vou encarar a geotecnia ambiental. E foi um encontro maravilhoso, porque tudo que eu sabia de fundações eu continuei sabendo e eu incorporei uma área completamente nova à minha formação, que foi muito importante em outros momentos no futuro, que foi a área ambiental. E para minha surpresa também, eu tive a satisfação de ser o primeiro aluno na PUC a terminar no prazo, a tese de doutorado, né? Eu terminei em 3 anos e fiquei um ano, basicamente, trabalhando e fazendo alguns ajustes. E uma das pessoas que participou da banca, na época era o presidente da BMS, foi Valdemar Xix, que também não era da área de ambiental. E eu achei estranho, Tássio, não, vamos convidar, porque ele é presidente da BMS. E aí, quando na banca a X foi falar, ele disse: Olha, eu queria primeiro dizer que foi a primeira vez que eu li um texto de ambiental e eu consegui entender tudo. E aquilo me marcou muito. E aquele momento também é um momento que marca uma amizade muito, muito que eu tive com o professor Axix, né? Que foi depois a gente, através da MMS, a gente ficou mais próximo. E foi ele que sugeriu, botem essa tese agora para o prêmio Costa Costa Nunes, Nunes. né? E aí também, para minha felicidade, eu ganhei o Costa Nunes. Então, assim, realmente eu não sabia disso. Eu imagino que eu sabia até pouco tempo atrás que era, mas como tem, eu não acompanho isso com tanta facilidade, é algo que me orgulha muito, né? E recentemente, no Cobranseg de Camboriú, eu fui agraciado com o prêmio Manuel da Rocha, que é um prêmio assim, que eu acho que é a minha cara, sem nenhuma falsa modéstia, porque é um prêmio que visa aqueles profissionais que conseguiram, além da academia, ter um desempenho no mercado profissional que pudesse trazer algumas contribuições. Então, assim, também ser reconhecido pelos meus colegas no Prêmio Manuel Rocha da BMS foi algo assim que me deixou muito, muito contente, né? Nessa linha geracional de legado geotécnico, deixou herança, vale até ressaltar que a sua filha migrou para a área ambiental, a Carol, não é? É verdade. Então, Carol, eu imagino para ela, como foi para mim, não é fácil você nascer numa família de geotécnicos, né?
Uhum. Então tinha o peso do avô, o peso do meu, e ela precisava ocupar o espaço dela. E aí ela chegou à conclusão que a área que ela queria não era engenharia civil. E aí, obviamente, a gente apoiou, eu, a mãe dela, a Alberta, né, minha esposa, nós apoiamos Carol, ela fez a graduação lá em Recife e depois foi fazer a pós-graduação aqui em São Paulo, na USP, né? Começou o mestrado, na época do mestrado o desempenho dela foi muito bom e aí sugeriram que ela fosse para o doutorado direto. E em abril do ano passado ela terminou o doutorado em engenharia química. E há mais ou menos 1 ano e meio ela está trabalhando numa empresa aqui de São Paulo de geotecnia ambiental, a Geointegra. Acho que é Geointegra o nome, Uhum. que fica em Cotia. E aí está tendo uma experiência muito boa, né? Porque era uma área que eu estudei e a gente discute muito, né? Ela brinca qual é a melhor, essa é a engenharia química, a engenharia civil. Mas eu acho bacana porque a engenharia, se é civil, ou se é química, ou de materiais, essas fronteiras, elas só servem para você, para o ensino, para a Uhum. formalidade da universidade, porque na vida Na real, prática é muito mais multidisciplinar, essas né? fronteiras elas não são respeitadas, né? As coisas se encaixam uma na outra. Então, ela também tem uma carreira na área de geotecnia, só com um perfil diferente, que é um perfil de engenharia química, né? É É. legal, Ô, é Guzmão, agora legal. você falou da sua filha e falou assim, ela carregou, entre aspas, né, um peso de estar numa família de engenheiro e tal. Pra você, na geotecnia, seu pai geotécnico, um geotécnico muito conhecido, de muita influência também, até a nível nacional, né? Sim. Teve algum peso, digamos, o peso do sobrenome, a André, veja, responsabilidade? nunca você vai dizer que não tem. Eu vi que você aqui, hoje à tarde, vocês vão entrevistar um outro colega brilhante, que é Milton Golombek, que é filho de um grande nome da engenharia de fundações no Brasil, que é do professor Golombek, Zygmunt Golombek. Você pegar um Luiz Guilherme de Uhum. Mello, filho do Dr. Vitor, e tantos outros colegas. Então, se a gente disser que não tem peso nenhum, seria uma mentira. É óbvio, mas você precisa ter a maturidade de saber qual é o espaço que você pode ocupar. Então hoje eu fico muito tranquilo, porque eu acho que o Dr. Jaime fez uma carreira brilhante, e eu consigo fazer uma carreira que ocupa alguns espaços, inclusive que ele não ocupava. Porque o tempo é diferente, as pessoas são diferentes, né? Eu tenho um temperamento diferente do meu pai. Eu acho que eu sou muito parecido com a minha mãe, e não com meu pai. Mas assim, isso faz parte, mas é preciso trabalhar isso com muito cuidado para nem ser uma coisa que impeça você se desenvolver e ao mesmo tempo não passe a ser um aspecto de você ficar acomodado em cima de uma figura. Então, assim, é bom, é ótimo, não é bom não. Foi muito bom conviver com meu pai profissionalmente. E isso me desafiou a ocupar espaços que, inclusive, ele não ocupou. Sem dúvida. Alexandre, vamos falar um pouquinho da BMS. Você presidiu a entidade ABMS Nacional, fazendo uma autoanálise. O que é que você, Alexandre, achou da sua gestão? Você faria algo diferente? Veja, eu fui presidente em 2019 e 2020. E eu peguei, assim, o auge da pandemia, né? A pandemia começa em março de 2020. À época, a BMS estava fazendo 70 anos, em 2020. Então, a gente tinha uma programação muito extensa em relação a isso, que foi toda ela modificada. Então, assim, primeiro, eu sempre quis que a BMS fosse de fato uma associação nacional. Então, todos os estímulos para que os núcleos pudessem fazer atividade, nós demos. Todos os eventos regionais eu fui. Geonorte, Geosul, tudo que você imaginar eu fui. E eu fiquei encantado de conhecer um Brasil, principalmente do norte, que eu não conhecia. Você chegar num lugar, você dar uma palestra e os engenheiros depois virem agradecer pela oportunidade de ouvir. Nós levamos o doutor Aoki, eu acho que o Urbano chegou aí Urbano num Alonso. desses. E assim, era muito engraçado, porque você via depois das palestras as pessoas vindo pedir autógrafo a você. Então era um momento completamente diferente do que eu estava vivendo. Mas enfim, a minha gestão, eu tinha, além dos colegas que estavam conosco, né, na gestão, que são amigos queridíssimos, mas a ideia era a gente realmente fazer uma associação nacional e uma associação que pudesse dialogar com outras associações técnicas. Porque, no meu entendimento, o que a gente precisa é fortalecer a engenharia, como eu disse antes. A engenharia precisa ser fortalecida. E a engenharia não é uma disciplina só, não é só a geotecnia. Não adianta eu ter
associação muito boa em geotecnia e não ter na engenharia estrutural ou em saneamento, o que for. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer foi exatamente procurar essas associações. A gente restabeleceu um diálogo que na época estava muito complicado com a BGE, com o colega Gambetti, né, Delfino Gambetti, e foi muito bom. E a gente começou a construir um movimento de um pool de associações para que a gente pudesse dar resposta a algumas questões que eram de engenharia, não era só de geotecnia. Então, nós fizemos alguns eventos, por exemplo, com o Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, né? E outra coisa que eu acho que também a gente fez é o dever de casa normal. Então, por exemplo, o site, toda a parte de comunicação, a gente reformulou, o que é que está até hoje. Outra coisa que eu tenho muito orgulho de ter participado é o movimento de reestruturação da revista, né, Soils and Rocks. Eu convidei o meu querido amigo Renato Cunha, Que está fazendo um ótimo que está trabalho. fazendo um Bela ótimo gestão da trabalho, e Soils and assim, Rocks. a gente saiu de patamar. Então, a gente É. fez um novo site, a gente fez uma nova diagramação, a gente mudou completamente o corpo editorial, né? Isso é tudo mérito de Renato, todo mérito dele. E a gente, no final da gestão, aí já sobre a pandemia, a gente lançou a nova Geotecnia, que tem uma outra cara, uma revista super respeitada. E eu me lembro que o evento de lançamento, nós tivemos uma palestra remota com o professor Harry Poulos, né? Que era, já conhecia Renato, e a gente conseguiu fazer essa ponte. Então, assim, e no ano da pandemia, como a gente não conseguiria fazer os eventos presenciais, a gente então explorou, começou a explorar todo esse universo novo para a época. Então fizemos vários programas como esse, né? Que até hoje estão lá e são depoimentos de ex-presidentes, encontros de associados corporativos com a diretoria. E na época, como a gente não ia ter nenhum evento grande presencial, a gente também, na época, inovou e fez, eu não sei se era WebGel ou era GeoWeb, que foi um evento, GeoWeb. foi um GeoWeb, né? E aí, na época, a gente foi de uma ousadia, junto com a empresa que organizava os eventos para a BMS, e Paulo Albuquerque, a gente, vamos fazer um evento, e eram 2 meses para fazer um evento, e a gente fez um evento que ficou muito legal, e assim, tivemos mais quase 1.000 pessoas assistindo os 2 dias de evento. Então, aquele mundo novo começou a aparecer para a BMS, que era um mundo em que você poderia levar a BMS através de uma mídia digital para o Brasil inteiro. Porque qual é o grande desafio, eu acho, da BMS hoje? É a gente sair apenas do engenheiro geotécnico e ir para o engenheiro, todos os engenheiros de um modo geral. Porque eu digo que nem toda obra tem engenheiro geotécnico, mas toda obra tem geotecnia. Então não adianta eu ter uma norma de fundações que diz que eu tenho que fazer uma prova de carga, se o engenheiro residente sequer sabe uma prova de carga. Não adianta eu fazer os maiores cuidados na execução do tirante, se aquele engenheiro não consegue identificar o que é um tirante e a importância daqueles controles. Você vê uma obra de fundação, às vezes, simples. É muito Isso. natural o engenheiro da obra, por exemplo, falar, nunca fiz uma prova de carga. Como é que funciona? Isso. Então, assim, na hora em que a gente chegar junto desse engenheiro, a gente vai ter realmente um fortalecimento da Uhum. atividade geotécnica. Então, esse é um desafio que eu acho que a BMS ainda tem hoje. Eu vejo muitas ações na gestão de Schneider, na gestão de Roberto também, nesse sentido. Os eventos têm procurado também suprir essa lacuna com cursos, né, os mini cursos, aquela coisa toda. Mas eu acho que ainda é o grande desafio, é a gente ter uma comunidade que incorpore colegas que tenham interesses na área de engenharia, mas que não necessariamente queiram ser engenheiros geotécnicos, né? Sim, cada presidente tem sua marca. Na nossa visão, uma marca muito forte na sua gestão foi o fato de descentralizar a geotecnia nesse eixo Rio-São Paulo. Você conseguiu conectar as diferentes regiões. Talvez esse seja o lado bom da Covid, porque a plataforma digital catalisou o processo da relação com o geotécnico do Acre e o geotécnico daqui de São Paulo, não é? Isso foi muito legal, mas cada um fazendo um pouquinho, as coisas vão se ajustando. Você acha que tem mais alguma coisa urgente que a nossa entidade poderia repensar as estratégias? Eu acho assim, eu acho que a BMS tem um nome fabuloso. É uma das associações. Na época que a gente fez os 70 anos, eu tive o cuidado de pesquisar outras associações, como a ABS,
como outras grandes associações, o Ibracon. Ibracon, etc. O Ibracon é mais novo do que a BMS e que tem muito mais nome, né? Os eventos do Ibracon eram famosos por ter milhares de pessoas. Os eventos da BMS hoje têm milhares de pessoas. Então, eu acho que como associação, a gente hoje tem uma associação muito legal, tá? Desafio é a gente transformar essa credibilidade da BMS e de outras associações na credibilidade da engenharia. Eu acho que o grande movimento que a gente precisa ter é das associações juntas, criarem eventos, criarem fóruns permanentes, para que a gente valorize a atividade da engenharia como um todo. Para sair da bolha engenharia Isso, e extrapolar para uma bolha isso, leiga, digamos. exatamente. Então, assim, a engenharia é uma arma que pode atirar e fazer o bem e pode fazer o mal, né? A gente brinca às vezes que a construção civil é uma das atividades mais importantes do ponto de vista econômico no setor industrial, né? Quase 10% do PIB do Brasil, e ao mesmo tempo talvez seja o setor onde você tem menos inovação e é um dos que tem mais impactos ambientais. Então são muitos desafios que a engenharia, em particular a construção civil, precisa atender. E a geotecnia está no meio. Então não dá para ficar cada um na sua caixinha. Na minha Uhum. visão, o movimento que a gente precisa ter é de fortalecer essas parcerias com as outras associações. O Guzmão, agora passando até para algumas questões até entrando atuação profissional, técnica, depois a gente pode até falar da universidade, né? Mas uma das coisas bem legais, assim, a gente falou, por exemplo, do mestrado, né? Você falou da interação solo-estrutura, era algo que não tinha, e aí você trouxe e tal. E eu acho que, assim, até no passado recente, é legal, ao meu ver, pelo menos, em algumas palestras suas, você mostrou, e vocês têm um catálogo, assim, catalogado aqueles índices, Ah, digamos, né? Olha, eu tenho esses X tipos de fundações, ou contenção, e aí quando toma tal altura a edificação, fica o custo relativo, né? Tal estaca fica mais competitiva, não fica. Um evento que nós fizemos aí em parceria com a G2 Base, eh, que você sobre fez sacas sobre metálicas, estacas né? metálicas, né? E você fez a palestra principal, dentre outros ali do evento. Você falou disso também, né? Inclusive você vem de uma região propícia, digamos assim, né? Tá ali no... Mas de onde surgiu essa ideia de montar esses índices, essas Isso, métricas? na realidade, André, isso é algo que é muito comum nas outras áreas. Então, se você conversar com um colega que trabalha com viabilidade de empreendimento imobiliário, ele sabe qual é a laje média, né? A laje equivalente de concreto, ele tem uma ideia do Sim, consumo de aço. custo metro Se você quadrado. olhar o livro da Pini, o famoso livro da Pini, né, das composições, tem para tudo. Se você olhar a parte de fundações, não tem nada. Qual era a ideia? Era bota 5% para a fundação e resolve. E do ponto de vista profissional, também não era uma coisa simples para mim, porque quando você vai apresentar uma proposta ao cliente, eu digo que o cliente pode não concordar com sua proposta, mas ele tem todo o direito de saber qual foi o critério que você usou para chegar no teu preço. Então, quando você faz uma obra, um projeto de uma obra, você tem dois aspectos que você tem que considerar no teu custo. Um é o número de horas ou o que você vai gastar, O né? empenho Seja de de trabalho, o né? empenho de trabalho. Isso é uma coisa para definir o custo. E a outra é a responsabilidade técnica, né? Ou seja, eu estou botando meu nome e minha carreira em cima de um determinado pedaço da obra, que é a fundação. Quanto custa a fundação? Porque é razoável que o projeto seja um percentual do custo daquele serviço que você faz. Isso é uma regra que existe. Sei lá, 2, sim, até 5%. É o que normalmente é razoável. Só que como é que eu ia poder considerar isso se eu não tinha o projeto antes da proposta? Então a gente começou a pegar os dados das obras e eu comecei a trabalhar esses indicadores. Qual era o número de estacas que eu poderia fazer em função, por exemplo, da carga do prédio total? Então a gente começou a criar uma série de indicadores e tem uma metodologia que está no livro Geotecnia no Nordeste e também foi publicado em alguns outros lugares que a gente desenvolveu, que a partir do estudo de massa de um edifício, e você sabendo qual é a provável fundação, claro, não dispensa a pessoa entender o que é uma hélice, quando é que dá para fazer uma hélice, quando é que dá uma pré-moldada, você consegue ter os quantitativos da fundação. Então é muito interessante, porque quando eu vou agora fazer uma proposta, eu já tenho uma ideia muito boa de quanto vai custar a fundação daquele empreendimento. E eu posso dizer para o cliente que ele vai gastar tanto, e o meu preço está dentro daquela margem ali, é algo que eu consigo negociar melhor. Então foi por aí que a gente começou a fazer isso. E com isso foi evoluindo.
E mais recentemente, quando a gente começou a se envolver em vários projetos de edifícios altos, me chamou a atenção o número exagerado de concreto que a gente estava usando, né? E aí você pega, por exemplo, prédios em Camboriú, que a grande maioria de acima de 50 a 60 pavimentos, a solução tem sido ou estaca escavada ou estaca hélice, em que a tensão média no concreto é muito baixa. Isso faz com que você tenha um volume de estaca imenso, né? Uma quantidade muito grande, e muitos desses prédios, o bloco de coroamento pega todos os pilares, né? Um radiezão, não é um radier Vira um bloco estaqueado, mas é um estaqueado, né? radier sob estacas, né? É. E você começa a ter que o volume de concreto que você usava para fazer esses blocos imensos, né? Esse radier com 3, 4 metros, e mais o volume de concreto que você usa nessas estacas, eles começam a ser um percentual importante do volume da obra. E a gente mostrou que tem algumas obras que eu participei como consultor em que o volume de fundação foi igual ao volume da superestrutura. Então, o que eu quis chamar a atenção é que muito provavelmente a gente está fazendo prédios altos com tecnologia de prédios baixos para a fundação, tá? E é preciso avançar. E nesse aspecto, o evento em Camboriú foi muito bom. Os colegas, principalmente Ricardo, né? Ricardo Borne e Fernando Salles, têm dado uma contribuição extraordinária, na minha opinião, porque eles têm feito soluções mais ousadas, calcadas em ensaios, em provas de carga, para que a gente possa ter obras que sejam mais otimizadas, sabe, Tiago e André? Porque essa é uma das funções da engenharia, né? Porque qualquer leigo faz uma obra, Mas mas nessa cultura dos arranha-céus, como é que você enxerga a norma atual de fundações? Ela é engessada para essas novas tecnologias? O que é que pode ser melhorado em termos normativos NBR 6122? veja, as normas, por essência, são documentos conservadores, porque eles representam a prática naquele momento. Às vezes, nem naquele momento, porque como a gente não consegue fazer revisão em pouco tempo, a gente às vezes leva 5, 10 anos para fazer uma revisão até sair a nova norma. Aí aquela norma já é de um período de 10 anos atrás. Mas o que eu acho que é importante, que é que a norma precisaria ter espaços mais claros de onde você pode usar. E eu não sou contra a ousadia nem a inovação, muito pelo contrário. Mas eu acho que ela precisa estar calcada em experimentos, em provas de carga, em medições de recalque, em coisas desse tipo. Se a gente faz isso, a gente está fazendo ciência, a gente está fazendo a boa engenharia. Se a gente bota num catálogo, porque minha estaca está menos competitiva, que ela agora pode pegar 30% a mais de carga, o nome disso é irresponsabilidade. Então, isso não é engenharia. A boa engenharia é você exatamente fazer a ideia, uma ideia promissora, com esses ensaios e esses estudos, se transformar numa solução comercialmente viável para que as pessoas possam usar, as empresas e a população, enfim, a sociedade possa usufruir disso. Então, acho que tem espaço sim, e tem outros aspectos mais pontuais, né? Um que eu acho mal resolvido ainda na norma é que não há uma integração perfeita entre a maneira com que a gente faz os projetos de fundação e a maneira com que os calculistas fazem as ações deles, né? Sim. Então, acho que já estava mais do que na hora da gente ter essa convergência. Talvez até abandonar o fator de segurança global, que a gente se prende há Na tanto verdade, às tempo. vezes vem uma tabela em valores Isso. característicos que, na verdade, é uma estimativa Isso. Então, assim, eu errada, né? acho que a gente precisava ter Errada, um mas fórum é, específico, por exemplo, a conjugando. BMS, a ABEF e a ABES, que pudesse chegar a um bom termo e a gente ter um documento que pudesse Acho que virar uma talvez para diretriz para uma é futura revisão um da norma. comentário sobre isso, é que assim, acho que talvez para obras pequenas isso não seja tão Sim, relevante, sim, a sim. diferença, né? Mas para obras maiores, efeitos de segunda ordem, o cara tem que, na verdade, Claro. fazer uma conta ao contrário para te É, entregar em valores característicos, é. porque é a prática, né? De... E aí você cria situações assim bizarras, né? Como você já tem na norma de estrutura, você trabalha com combinações de carregamento. E a gente trabalhando com fator de segurança global. E aí, quando o vento atua, aí bota 15% a mais, era 30, agora é 15 ou é 10. Então, assim, eu entendo que a gente não teve a ousadia nessa última revisão da gente dar esse passo. Mas eu acho que a gente está mais maduro agora para na próxima revisão, talvez a gente fazer essa integração completa entre essa questão das cargas, da estrutura e as cargas com que o projetista de fundações trabalha, né? Além dos edifícios altos, uma outra temática que
você ganhou um certo destaque aqui no Brasil em reforço de fundações. Compartilha conosco um pouquinho da tua experiência no Recife, em todo o Nordeste. Há alguma solução que você entende que poderia estar em uso e hoje não está? Até Veja, conta algum caso de obra, né, de ah, tá. reforço aí, porque casos de obra são bem Um caso Veja, inusitado que você vivenciou, que foi delicado? reforço de fundação você pode ter por mau desempenho, mas você pode também por alteração de cargas, né? Mais recentemente eu tenho me envolvido muito mais em obras que têm desempenho satisfatório, mas por aumento de carregamento. Um exemplo disso são esses atacarejos, né? Por exemplo, a rede Açaí comprou todas as lojas, se não me engano, do Pão de Açúcar, ou foi uhum, do Extra. E aí ele precisou transformar os malls, né, aquelas lajes que eles usavam com uma sobrecarga de 800 quilos por metro quadrado, para 4.000 quilos. Então, foram mais de 100 lojas, vários colegas no Brasil trabalharam, né, com soluções de reforço. Por exemplo, o Carlos Medeiros trouxe a tecnologia do Expander Body, né? Então, tem muita coisa interessante acontecendo nessa área. Mas tem também as obras com mau desempenho. E aí, uma coisa que sempre me chamou a atenção é: eu tenho uma obra com mau desempenho, um prédio com 20 andares tem um mau desempenho, tem um recalque acima do que deveria, já tem patologia, etc. Aí a pergunta é: qual é a carga que eu devo fazer o reforço do prédio? É a carga total do prédio ou é uma parte da carga do prédio? Isso sempre me instigou, porque isso faz toda a diferença. A diferença de custo é absurda. E aí hoje eu tenho a visão de que a maioria dos problemas de obra com mau desempenho é um problema de estado limite de serviço, não é um problema de estado limite último. O prédio não vai colapsar porque está recalcando, ele tem patologia e ele precisa parar. E se é um estado, o problema não é estado limite último, não tem sentido eu fazer um projeto de reforço para pegar a carga toda do prédio. É como se fosse um projeto de um radier estaqueado, em que eu tenho só um radier. Se eu fizer a solução, dá um recalque muito maior do que eu quero, aí eu começo a botar algumas estacas, essas estacas vão roubando uma parte da carga, né? E fazendo com que o recalque diminua até que eu chego numa solução que viabilize. Então, a minha ideia hoje de reforço e os estudos que eu estou mostrando, fazendo é esse. E uma obra realmente assim que foi um divisor de água na minha vida foi a obra dessa palestra, né? Da famosa palestra de 2019, que é um edifício lá em Jaboatão dos Guararapes, um Palestra que prédio você fez no grande, Geotecnia no Brasil. Geotecnia Brasil. E que depois a gente teve também, essa palestra foi premiada, esse estudo, né, que a gente esse fez aqui é foi edifício premiado, Lausanne? o edifício Lausanne. Lausanne. E aí ele foi premiado também por aquela antiga revista, né, que era Fundações e Obras Geotécnicas, né? Heitor Arruda, né? Era, exato, que tinha aquela coisa. Então essa obra foi muito interessante para a gente, porque ela permitiu que eu me envolvesse de uma maneira direta, e não só nos aspectos técnicos, mas na questão da gestão do risco, né? De você lidar com o leigo, o morador, explicar o que é. Então foi uma experiência muito rica, né? E mais ou menos nessa época, aconteceu um caso, né, muito interessante, que algumas pessoas dizem, essa é a história de Alexandre, mas é verdade, né? Que foi no dia do ataque terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001. Esse ataque, né, que acho que foi 11 de 11 de setembro, né? setembro. 11 de setembro de 2001. Naquela época, preciso entender que a internet não era como hoje, a gente era uma internet de escada, muito em péssima qualidade, e eu estava no início da manhã, às 8, 8 e pouco, no meu escritório, e estava conversando com um colega construtor que estava em Boa Viagem. Eu não sabia, naquela época, eu não estava com internet, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Eu não tinha essas facilidades que o celular tem, né, de internet. E aí ele estava falando comigo, e eu não sabia, mas ele estava com o computador na frente e a internet vendo a internet, notícias. E aí foi quando ele parou de falar. E eu, Jair, Jair, sem entender, cadê Jair? Aí ele disse, rapaz, tu não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, que foi? Acabou de desabar o Trade Center. Quando ele disse isso, eu fiquei gelado, eu fiquei louco. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, até 2001, só fui depois conhecer os Estados Unidos. Então, por que eu fiquei louco? Porque eu tinha projetado em Recife um edifício chamado Empresarial Trade Center. Então, quando ele disse que o Trade Center desabou e ele estava em Recife, na minha cabeça era um prédio. Então, eu fiquei desesperado, sem entender
o que é que tinha acontecido e querendo saber, mas foi o quê? Qual foi a causa? E ele, eu não sei, eu E sei nem que responder, ele te desabou. respondia direito. E eu desesperado, aquele desespero, um filme passando na minha cabeça, eu vou ser preso, as pessoas morreram, etc. Até que ele disse, tá aqui, não, a causa foi um choque no avião. Aí é quando eu brinco que a natureza humana é terrível, mas olha, eu nunca me senti tanto aliviado como naquele momento, quando ele disse que foi um avião. Porque se graças a Deus não foi a fundação. E aí depois da conversa é que eu fui entender que não era o Recife Trade Center, era as torres do Trade Center, do World Trade Center de Nova York. Então, assim, o que é interessante dessa história? É que você se envolve com as obras. Quando você faz reforço de fundação, não é só uma questão técnica. Existe um envolvimento emocional muito grande, seu, e principalmente boa parte dessas obras são feitas com os moradores lá. Então você precisa ter uma linguagem que transmita segurança, que ele entenda de uma maneira tranquila. Então, assim, é uma área realmente fabulosa, que a gente tem experimentado Que e reforço, né? que Reforço por definição já é muito mais complicado que algo do zero, né? exatamente, Então, exatamente. mas Então, assim, mas é uma área que eu acho que a gente precisava avançar também. tem As pesquisas, técnicas. pouca, você não tem livro de reforço de fundações. É outro desafio que algumas pessoas colocam, porque tu não escreve? Eu digo, eu tenho tanto tempo, né, para estar E escrevendo aí livro. fazer um bom reforço também, a chance é zero É. sem interação solo-estrutura, né? Aí você envolve, é uma área multidisciplinar. Então, você normalmente a gente se envolve muito com o estrutural e também com o pessoal de tecnologia de materiais, porque você envolve materiais que não são do domínio normal do geotécnico, resinas à base de epóxi para garantir aderência, proteções estruturais e também, principalmente, quem executa reforço, né? Uhum. Então, não tem sentido eu estar projetando um reforço que a empresa não consiga executar. Então, essa eu acho que é a principal característica de qualquer obra. A agente projetista precisa ter a humildade de ouvir quem faz, para que a Uhum. gente possa fazer obras que sejam viáveis do ponto de vista de execução, né? E a gente tem feito isso com sucesso, eu diria. Ô, Guzmão, e nessa parte de obras, né? Você tem só a Guzmão, Engenheiros Associados, a gente falou 1990, hoje são 35 anos agora para, né, completar. É, certo que você ainda tem tempo de carreira pela frente, né? Mas até esse momento, né? Como é que quando você olha para trás, quais são essas uma ou duas, assim, talvez não seja obra mais imponente em termos de do que é a obra, mas talvez aquele projeto que você guarda um ou dois que você guarda no coração, meio o projeto da minha vida, assim, sabe? Tem vários, Na engenharia, tem né? vários, né? E a gente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de participar de algumas obras assim que foram muito desafiadoras. Uma obra mais recente que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado foi uma via chamada Via Mangue, que é uma via expressa que liga os bairros de Boa Viagem, na zona sul da cidade, à parte mais central. E essa via, então, existia um projeto, que era um projeto num trecho lá, né? Via Mangue já dá para perceber que devia ter muito solo mole, né? Uhum. E a solução original era uma solução com aterro, e junto com a construtora que ganhou a concorrência, ainda na fase da concorrência, a gente fez uma proposta muito ousada à época de trocar esse trecho, que eram uns 3 quilômetros, por uma estrutura como se fosse uma ponte baixa, né, para evitar exatamente o aterro do mangue. Só que para você executar uma obra dentro do mangue, você tem desafios imensos de execução, né? Uhum. E aí a gente, de maneira inovadora, a gente conseguiu usar na cidade a tecnologia do Can't Travel, que se usa muito em obras portuárias, e a obra foi feita nesse sistema de Can't Travel, onde você sai de um trecho, crava algumas estacas, monta toda aquela estrutura metálica imensa em cima de algumas dessas estacas. Os guindastes ficam em cima dessa estrutura, cravando as estacas da frente, e você então vai levantando equipamento e vai andando como se fosse uma tartaruga, né, em cima das próprias estacas. Então você vai fazendo as estacas e atrás já vem montando toda a obra. E por que que eu acho que é bacana? É porque eu vejo quando eu ando que é uma obra que serviu a muito a cidade. Então, assim, aquela coisa do orgulho da engenharia, né? De você dizer, pô, quantas pessoas trafegam naquela via, deixaram
melhorar a qualidade de vida, menos tempo em trânsito, etc. Então, assim, eu vejo muito esse lado das obras. Então, a Via Mangue é uma obra assim que deu muito orgulho de eu ter participado. E tem outras obras também assim que marcam muito a gente. Uma também que me marcou muito foi o Shopping Rio Mar, que é uma obra, um projeto arquitetônico belíssimo, numa região muito bonita da cidade, em que também foi uma obra pela envergadura, era O uma Rio Mar, obra. você diz Recife ou Fortaleza? Não, o de Recife, que Recife. foi o primeiro, né? Então a gente fez uma série de coisas inovadoras na obra, e inclusive o uso é outra área que eu me envolvi, que é a questão de resíduo de construção, e a gente conseguiu, além de fazer a fundação, dar um destino adequado para todo o volume de escavação de quase 5.000 estacas hélice. Então eram, sei lá, 30, 40 mil metros cúbicos de um material, que é um material que vem de 0 até 20 metros. Então você pode ter um perfil completo misturado ali, que você faz o que com esse material, né? Já que o desafio da obra era ter uma certificação ambiental verde, e a gente precisava viabilizar o uso disso dentro da própria obra. Então a gente conseguiu, com o resíduo que foi da parte da construção que foi demolida, junto com esse solo da estaca, a gente fez vários ensaios e usou todo esse material na pavimentação da obra. Então a gente teve um ganho econômico importantíssimo. Na época, sei lá, foi 4 milhões de reais que se economizou em você tirar o material, levar para um aterro e comprar agregados naturais. Então tem ganho para todo lado. E mais recentemente, um colega está fazendo um pós-doc em Portugal, o André Borgato. Ele me pediu esse material para ver o impacto da questão ambiental, de quanto de pegada de carbono você deixou de ter economia daqueles caminhões trazendo material, tirando e para outro lugar. Então, assim, é uma obra que a gente conseguiu montar a engenharia como eu gosto, né? Não só na minha praia, mas em vários aspectos a gente influenciou a obra, e o resultado é uma obra belíssima que também serve a muitas pessoas, né? Milhares de pessoas vão naquele shopping. Quando eu entro, eu fico muito orgulhoso, né? Todo lugar que eu passo, que eu fiz alguma coisa, eu Uhum. tenho muito orgulho. E assim, é algo que eu procuro, inclusive, como professor, mostrar aos alunos. Porque eu acho que a figura do professor é uma figura muito importante na formação das pessoas. Tem muitas pessoas que olham, a gente às vezes não valoriza, mas aquela pessoa que está ali na frente, você olha, às vezes você se inspira, às vezes você quer ser uma pessoa É o igual primeiro àquela. mentor profissional que Isso, você tem, né? né? Às vezes ele tem mais contato com os professores do que a família, porque trabalha, porque estagia, só chega em casa para dormir, vê pouco o pai e a mãe. Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado com a profissão de professor, porque é uma profissão de formação, não é uma profissão de informação. E na hora em que você leva as obras para uma sala de aula, você fascina os alunos, porque os alunos reconhecem aquilo como algo que pode mudar a vida das pessoas, como eu digo, e que pode ser um fator de motivar para aquele aluno estar ali na sala de aula, em vez de estar no celular ou dentro ou aproveitando as outras coisas que as universidades não dão. Alexandre, você mencionou a obra da Via Mangue, até anotamos aqui, mas você já falou, né? Só que tem duas obras interessantíssimas que você se envolve, que é o complexo portuário da Suape, né? E a refinaria Abreu Lima. Compartilha conosco um pouco dos desafios ali, tanto no âmbito de projeto quanto de acompanhamento técnico. Esses também foram, na época, duas obras assim que a gente viveu naquele auge da engenharia, ali por volta de 2008 até 2014, por aí, né? Então, assim, Suape é uma região realmente que fica a 50 quilômetros de Recife, um porto, é um complexo industrial portuário. E a gente, quando eu começo minha vida profissional, é basicamente quando começa o Suape. Então, eu tive a oportunidade de participar de muitas coisas em Suape, coisas mais antigas, como o cais interno, consultoria de vários tipos de obra a gente fez em Suape. Então, é uma região assim que também a gente tem muito orgulho de a gente, quando vai hoje, de ver aquilo que era um descampado hoje com várias indústrias, com várias obras, com coisas que realmente modificaram, inclusive, o perfil econômico do Estado. E uma dessas obras foi a refinaria Abreu e Lima, que ficou muito conhecida pelo escândalo, obviamente, e isso apaga um pouco o brilho da questão técnica, né? Uhum. Porque o Brasil não fazia uma refinaria há muitos anos. E fazer uma refinaria do zero foi um grande desafio para a engenharia nacional. Então a gente teve lá muitos desafios, por exemplo, aterros de 15, 16 metros em cima do solo mole.
Como é que você viabiliza uma coisa desse tipo? Você tinha fundações de tanques com 60 metros de diâmetro, cargas assim, milhares de toneladas, solos expansivos. Então você tinha de tudo. Então a refinaria foi uma obra de engenharia fabulosa. Bastante desafio geotécnico. Um desafio geotécnico e que envolveu vários colegas, né? Vários colegas brasileiros se envolveram em vários momentos diferentes. Eh, E a oportunidade de você conhecer pessoas muito interessantes. Eu me lembro que uma das pessoas que eu conheci na refinaria foi Rubinei, né? Rubinei que está sempre nos eventos da BMS, que eu não sei se ele Petrobras é hoje, o né? head de geotecnia na Petrobras. Não, ele é Petrobras desde aquela época, né? Era uma pessoa que veio da iniciativa privada, eu acho que ele trabalhava na Consultrix. Consultrix e Sim. depois foi para a Petrobras. E era muito bom você ter uma obra daquela envergadura, com tantos desafios, e ter uma interlocução técnica tão boa como era, por exemplo, com o Rubinei. Uhum. Então eu aprendi muita coisa na obra também por causa disso, né? Porque às vezes a gente vai para uma obra onde você não tem interlocução técnica. Às vezes eu brinco com os alunos, se eu der uma aula errada aqui, eu quero ver se alguém vai dizer, ah, professor, você está dando errado. Então, assim, às vezes você está na obra e você não tem isso. E nessa obra a gente teve a oportunidade de desenvolver muitas dessas coisas. Então, assim, o complexo de Suape é uma região de um depósito quaternário, em que a formação barreira e o terciário tem solo expansivo, então você tem solo mole, tem solo expansivo, tem obra de todo tipo. Então, assim, foi uma escola muito importante na minha vida profissional, né? A questão do swap. Você já se envolveu com muitas obras portuárias, residenciais, mas não poderíamos deixar de falar das pontes. E essa ponte Juscelino Kubitschek que liga Maranhão a Tocantins, que recentemente colapsou. Como é que você enxerga isso, Alexandre? Quais são as lições aprendidas? Como é que você enxerga essa cultura de pontes hoje aqui no Brasil? Veja, a gente tem as pontes, os viadutos, as obras de arte, de modo geral, a infraestrutura é um patrimônio do Brasil, né? Mas como qualquer patrimônio, precisa de manutenção. Então, o que a gente percebe no Brasil, e que eu vivo dizendo isso, é que talvez fosse a hora da sociedade repactuar o que é realmente que o Estado brasileiro precisa fazer e o que não precisa fazer. Onde ele deve estar, onde ele não deve estar. Mas o fato é que não é possível a gente ter esse patrimônio entregue às traças, né? Então, assim, eu não conhecia aquele caso em particular da ponte até ter havido o colapso. Eu acho que muitos outros colegas. Mas quando você via a reportagem no dia que caiu, ou você vê fotos de como estava a ponte, Não, era não difícil precisa nem ser imaginar engenheiro. que não caísse, né? Que não colapsasse. Então é muito difícil você imaginar uma obra chegar naquele ponto sem nenhum tipo de intervenção. Sim. E depois daquilo choveram outras reportagens, etc., de ponte e de obras de arte em tudo que é lugar. Então, assim, é um desafio o tamanho do mundo, mas é como eu digo, não tem como a gente fugir. E eu acho que o fato de você não ter dinheiro para fazer manutenção tem a ver com um pouco dessa falta do protagonismo da engenharia. Porque se realmente a engenharia tivesse essa capacidade de influir de maneira decisiva nas políticas públicas, provavelmente a gente não teria acidentes como aquele. Então, às vezes, para o leigo vai parecer um problema de engenharia, mas aquilo é um problema de falta de engenharia. É. E no Guzmão, você que tem uma experiência muito grande em projeto, em grandes obras, né? Nos outros episódios a gente conversou e sempre bateu numa pergunta, né? Ah, você pode contar algum caso de insucesso, né? E aí, às vezes, eu até senti que o pessoal fica meio receoso com esse termo de insucesso. Não é bem um insucesso de um erro, mas quais foram, assim, grandes ou obras que ocorreram, teve alguma coisa um pouco fora da linha e te trouxe um aprendizado que você mudou a postura como projetista? Ou seja, algo que te trouxe, te colocou um pé atrás, certamente isso aconteceu mais de uma vez, e você falou, não, num próximo caso eu vou ter que me resguardar quanto a isso e aquilo. Aí eu recordo a palestra do nosso queridíssimo professor Aoki, que tem lá uma curva, né? Distribuição E normal. essa distribuição normal de solicitação e resistência, ela tem um espaço comum ali que é uma probabilidade de ruína. E mesmo que eu afaste as curvas, como é uma assíntota, essa probabilidade nunca vai ser zero. Então a engenharia, ela não é uma ciência determinística, de fato. Ela envolve riscos, né? Então você envolver
com geotecnia significa você se envolver com riscos, né? Mais ainda, né? Mais ainda Mais do que. ainda, o E a material natureza não é a ciência natural. exata, né? Isso, então eu brinco que se a engenharia não é a ciência exata, a geotecnia é a mais inexata das engenharias. E é realmente. Então, assim, você já se envolveu em sucesso? Claro que eu me envolvi em sucesso. Tem um insucesso que marcou muito a gente, que foi um prédio que nós projetamos uma fundação superficial lá em Recife, e o subsolo, ele tem uma camada, inicialmente uma camada de areia e depois uma camada de concha, que é uma formação que a gente nunca, ninguém estudou concha. Como funciona uma concha? Quando a gente tem num terreno normal, um solo normal, em que a fração sólida é formada por minerais resistentes como quartzo, feldespato, a hipótese é que a variação de volume, o recálculo é por causa de variação de volume de vazios, né? Mas se você tiver uma concha, para determinado nível de pressão, aquela concha pode quebrar, ela pode esmagar. E o recálculo vai ter agora essa componente a mais. Então, assim, essa obra tinha isso. E tinha um coral. E a gente teve, então, a preocupação de tirar amostras indeformadas desse coral, ensaiar e ter resultados bastante bons em termos de resistência em relação ao que você ia transmitir para as fundações. E mesmo com todos esses cuidados, a obra teve um mau desempenho. Depois de um certo número de pavimento, ela começou a apresentar patologia Isso ainda durante a construção. durante a construção. E aí foi necessário a gente fazer um reforço de fundação e fazer um reforço com estaca raiz. Então o prédio mudou completamente a fundação. Mas o que é que a gente aprendeu? Como eu tinha o prédio naquele momento em que ele começou a dar patologia, eu pude verificar qual foi a pressão que estava provocando o esmagamento dos grãos. E hoje a gente tem um critério de projeto que, depois de um certo porte de prédio, você vai ter problema de recalque. Então, o problema que a gente experimentou foi resolvido, e dali a gente tirou uma série de lições e conhecimentos em relação ao depósito de solo. Uhum. Concha é um solo, não é um solo? É um solo, se comporta como um solo, a gente estuda como mecânica do solo, mas que tem propriedades físicas completamente diferentes dos materiais que a gente está acostumado. Então, assim, são obras que a gente se envolve. E aí, uma vez a pessoa me perguntou, um aluno, eu acho, qual era a maneira da gente nunca ter problema? Aí eu disse, era não fazer as obras. Então você pode ser um engenheiro sem obra. Se você for um engenheiro sem obra, você nunca vai ter problema. Mas não é isso que a gente tem. Então você deixar a fazer as maneiras usar as boas técnicas, fazer a coisa com responsabilidade, aguentar a pressão do cliente, né? Quantos clientes querem que a solução seja mais barata? Isso tudo faz parte da formação do engenheiro. Eu brinco que se você não aguenta a pressão, procure outra profissão, né? Então, isso tudo é importante porque eu acho que quando a gente tem um exercício profissional, entra numa obra, eu acho que o mais importante, meu compromisso hoje, é com o cliente? Não, não é com o cliente, é com a obra. A gente precisa ter o compromisso com a obra. O que for melhor para a obra, a gente vai oferecer para o cliente. Ele não aceitou, aí você sai da obra. Porque muitas vezes o próprio construtor não está querendo aquilo que é melhor para a Isso, obra, né? exato. Mas eu acho que esse compromisso a gente tem que ter com a obra. Uhum. Então, acho que é uma visão que eu diria para os mais jovens, é exatamente essa. Haja dentro da boa técnica e ofereça as soluções que você confia, que você se sente confortável. Porque se você mesmo não acredita no que você está fazendo, Uhum. imagine os outros, né? Mas, assim, é inegável que a gente trabalhar com 4.000 obras, sei lá, 5.000 obras que a gente se envolveu, você está dentro da curva estatística do atual que faz parte. E você precisa estar preparado para enfrentar esses momentos, que às vezes são difíceis de você aceitar. Porque se você dividir uma obra em 4.000, ou duas ou três, você vai chegar. Aí tem duas maneiras de você ver. Alguém vai lembrar das obras que deram errado e ninguém vai lembrar que 99,9% deu certo, né? Sim. Mas isso faz parte da profissão. Vamos falar um pouquinho de inovação no Recife, no estado de Pernambuco. Você trouxe algumas experiências interessantíssimas das obras icônicas que a tua empresa participou aí no passado. Você falou das estacas Expander Body, mas
Do ponto de vista de inovação, o que é que mais agregou para Recife? O que é que você entende que está por vir? Se quiser falar um pouquinho da cultura dos ensaios, desses martelos de cravação, da tipologia de estaca, compartilha conosco um pouquinho como está a cultura geotécnica hoje na sua região. Teve uma ocasião interessante, André e Tiago, que isso aconteceu um pouquinho depois desse movimento extraordinário da engenharia. Devia ser 2015, por aí. O atual vice-presidente da ABEF, Rogério Almeida, ele é dono de uma empresa chamada GNG, que a sede é no Ceará, mas tem muita participação em Recife. E na época ele levou a ABEF como se fosse uma regional Nordeste, ele fundou a regional Nordeste. Então envolvia vários colegas que têm empresas de fundações e faziam encontros periódicos, como faz aqui, né, na ABEF Nacional. E aí um dia Rogério me chamou para fazer uma palestra para eles, só o pessoal da área de execução. E como era uma época depois daquela grande, começou a crise, estava todo mundo em moral baixa, porque pouco serviço, aquela coisa toda, desânimo. E aí eu tive a ideia de fazer uma palestra que era uma linha do tempo, mostrando nos últimos, naquela ocasião, sei lá, 20 ou 30 anos, o que é que tinha acontecido na área de fundações na região metropolitana, no Nordeste, de modo geral. E aí a gente viu, por exemplo, a introdução dos perfis soldados, depois a gente viu a introdução dos perfis laminados, depois a gente viu a introdução do laminado com seção decrescente, que o primeiro grande prédio foi feito em Recife. Depois a gente viu as estacas hollow-auger, depois a gente começou a ver obras sendo feitas com martelo hidráulico, que eram coisas de obras portuárias, mas em cidade não se fazia. Então, a palestra foi tão interessante que Rogério, no final, estava sorrindo e me disse: irmão, a gente que está envolvido em tudo isso não tinha imaginado que a gente tinha feito tanta conquista nesse prazo todo. Então, às vezes, a gente se esquece de olhar para o passado e ver as coisas boas que a gente construiu. Então, eu acho que na região Nordeste a gente teve muitas tecnologias inovadoras que foram sendo incorporadas ao dia a dia da região, e todas elas se teve o cuidado, que eu disse antes, de se fazer programas experimentais. Vamos fazer prova de carga a priori, vamos testar, vamos fazer isso, para depois a gente transformar aquilo numa solução que pudesse o mercado absorver, sem riscos daquilo virar um grande passivo. Mas você vislumbra algo novo que está por vir na tua região? Veja, eu acho que a gente vai ter ainda tecnologias de estaca, né, novas. Eu entendo que nos ambientes urbanos hoje, a gente vai precisar ter estacas escavadas cada vez mais, com novos processos, devem aparecer muita coisa nessa área, né? Acho que um grande desafio que a gente precisava ter era as estacas que são à base de concreto, a gente trabalhar com tensões maiores, porque não tem sentido a gente hoje fazer estaca hélice com 30 ou 40 megapascal e usar uma tensão de 6 megapascal, né? Acabei de receber hoje um relatório do meu sócio, uma obra que a gente está fazendo em Fortaleza, que a gente pediu para fazer uma perfilagem, uma estaca hélice. O concreto da obra é 30 e está dando 35, 40 dentro da estaca. E supostamente a gente usa 6 porque não se tem confiabilidade daquele concreto lá. Então, assim, tudo isso é verdade, mas é preciso a gente avançar nesse conhecimento, né? Então, eu acho que a gente vai ter inovação em todas as áreas da geotecnia. Na prospecção, a gente já está tendo. Eu acho que a geofísica, ela veio para ficar. E aquela geofísica, que era uma geofísica de grandes áreas, ela começa a ser viável em edifícios, em algumas coisas menores. Acho que na questão da execução, os novos equipamentos, então os martelos, por exemplo, Vibratório. vibratórios, né, são uma solução Essa muito ciência do martelo interessante. vibratório É, ainda tem muita frente para muita estudo. coisa para fazer, André. Por quê? Se você pegar uma obra, mesmo com os martelos hidráulicos, o que é que a gente fez? A gente pegou um equipamento completamente diferente dos equipamentos de queda livre e a gente pegou as mesmas técnicas de controle e botou ali. E o que eu defendo é que a gente precisa ter uma engenharia de fundações para os novos equipamentos, Um desenvolvimento de novos né? mecanismos de Porque, controle, né? vou dar um exemplo. Se usa muito o método de álcool veloso, de Cuquarema. Aquilo é em cima de uma estaca com equipamento de 1970, que se você medir a eficiência num PDA, dá 30%, né, da energia. Você vai para o hidráulico, dá 70%.
Você acha que se eu cravar uma estaca pré-moldada numa areia fofa, com um hidráulico e um de queda livre, deve dar a mesma resistência lateral? Claro que não. E por que que eu vou usar o arco veloso de 1970? Outra coisa é que os controles são diferentes. Então, você faz um martelo vibratório, a nega agora a gente mede em tempo, né? Qual é a nega? Se disser para o engenheiro, não, são 10 segundos. 10 segundos? Você tá louco? Eu tenho que pedir a nega. São quantos minutos? Não tem nega. Então, a gente precisa desenvolver tudo. Tem uma coisa imensa a ser desenvolvida, mas eu acho que a principal é a gente reconhecer que o que a gente fazia pode, obviamente, ser usado, a gente não vai desprezar, mas a gente precisa desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas de controle, principalmente, para os novos tipos de estaca. É feita a história dos edifícios altos que a gente, na minha opinião, está fazendo com tecnologia de prédio baixo. E não pode, pô, a gente tem que avançar no conhecimento. Até lembrei, Guzmão, de um caso para comentar contigo. Hoje, o Brasil, na cultura dos ensaios, é predominantemente o SPT. Apesar dos ensaios híbridos, geofísica, como é que o Alexandre Guzmão projeta uma fundação? É só com SPT? Eu sei que tem experiência, mas compartilha conosco um pouco como é que funciona o seu roteiro de cálculo. Vamos lá. Normalmente, quando o problema do prédio, vamos dizer, vai ser mais fácil, vamos dizer, um prédio em fundação profunda. Quase sempre o problema de um prédio em fundação profunda é de estado limite último, não é de estado limite de serviço, porque quase sempre você vai colocar a ponta das estacas em camadas que já têm uma resistência alta, aquela coisa toda. Então, em geral, o recálculo não é o problema. O problema é saber qual é a carga que eu uso na estaca. Então, nesses casos, eu acho que a experiência que se tem com o SPT é insubstituível. Os métodos de Alck Veloso, Deco Quaresma, eles têm uma acurácia muito boa, na minha opinião, e que servem para o que a gente normalmente faz. Mas isso não elimina, e a gente tem feito cada vez mais provas de carga a priori. Não para diminuir o número de estacas, usar fator de segurança, porque a gente entende que se a norma diz que você tem que fazer a prova de carga de qualquer jeito, por que não fazer antes? Porque você já vai ter uma ideia da produtividade do equipamento, das dificuldades. Você resolve tudo antes da Vera, né? Da coisa funcionar. Então, essa é uma coisa. Agora, a gente tem usado muito CPTU. Quando? Quando o problema é de estado limite de serviço. Porque os estudos do Dr. Faisal mostram, né? Que a maioria, as capitais, quase todas do Brasil, estão na costa, né? E aí você tem aqueles depósitos de argila, uma argila mais nova que está mais em cima, uma mais antiga que está mais embaixo. E muitas vezes é essa argila de baixo, né, que em geral é levemente pré-adensada ou pré-adensada, que vai governar os recálculos. E aí você vai fazer isso como se a sondagem SPT não te der essa informação. E o outro desafio é, não, vamos fazer uma amostragem, fazer ensaio laboratório. A amostragem, a experiência que a gente tem tido no Brasil é que as técnicas de amostragem ainda precisam ser muito melhoradas para a gente ter amostras de qualidade que tenham sentido a gente fazer ensaio laboratório. Porque eu fazer, gastar dinheiro, gastar tempo, tirar a amostra e a amostra vir amolgada, não tem sentido. Uhum. Então, o ensaio de CPT, que é um ensaio que tem correlações bastante confiáveis, a gente tem usado cada vez mais, né? E principalmente quando a gente quer saber qual é o nível de sobreadensamento que aquela argila tem lá embaixo. Agora, passando aqui um pouco para a parte da universidade, né, Guzmão? Porque você é um professor também nato, né? Você até falou, na graduação já tive um pouco aquela coisa de quero ser professor, quero ensinar, formar, né? Eh, como que ao longo de todos esses anos tem sido aprimorada a sua experiência de formação de engenheiros, ou seja, o Guzmão como um mentor ali dentro da sala de aula, né? Como que você aprimorou e cresceu isso ao longo do tempo? E justamente essa sensação de estar atuante na universidade, hoje você tem um cargo na escola, né? E como que é isso, assim, o Guzmão sendo transformado e transformando a vida dos alunos na universidade? Veja, a carreira docente é talvez o maior desafio que eu acho que o Brasil tem hoje, tá? A gente tem problemas muito sérios hoje na universidade em relação ao que a gente chama de taxa de sucesso, né? Entre as pessoas que entram na universidade e as que efetivamente saem. Então, você tem um sistema que hoje tem uma evasão imensa
E às vezes o engenheiro que se forma não vai ser trabalhar em engenharia, então é evasão do mesmo jeito. Então você tem evasão na universidade, retenção e no sistema Confecrea. Mas hoje a gente está experimentando um problema diferente, que é a atração do jovem. Ou seja, o jovem hoje, principalmente depois da pandemia, ele está questionando muito. Eu quero fazer universidade para quê? Por que eu tenho que fazer universidade e por que eu tenho que fazer um curso de engenharia? Então, o grande desafio é a gente fazer com que os olhos do jovem brilhem novamente e ele perceber que aquilo pode ser um instrumento de ascensão social para ele, né? Seja cotista, seja não só cotista, classe média, do que for. Então é um desafio imenso você estar na sala de aula hoje, quando você tem um celular que o cara pode assistir YouTube, pode assistir Globoplay, pode assistir o que ele quiser, pode ir para um site, pode fazer o que quiser. Então é uma tarefa imensa de um professor hoje você pegar a atenção de um aluno. Então existem hoje várias técnicas de você melhorar, tem muitas universidades investindo, né? Que a gente chama de metodologias ativas, etc. Mas são coisas que eu, como professor, sempre procurei fazer. Então, todas as disciplinas que eu faço, eu trabalho com projetos, porque eu acho que é a maneira melhor do aluno aprender, fazendo. E outra coisa que eu acho fundamental, que às vezes a universidade esquece, é que o foco tem que ser o aluno, não tem que ser o professor. Então, o respeito ao aluno, você escutar o aluno, isso é que vai fazer com que o aluno se sinta motivado a estar naquela tarefa de cumprir uma agenda de 5 anos, num curso difícil, e ao final ele ter a sensação que valeu a pena. Então eu fico muito orgulhoso quando a gente vai em muitos lugares, né, depois de mais de 35 anos ensinando, e vê ex-alunos em posições de destaque, ou mesmo numa obra no dia a dia, em que eles mostram um respeito, principalmente um respeito e um carinho por você, né? Uma vez, recentemente, eu fui para uma reunião numa dessas empresas que faz a parte de saneamento lá em Recife, e eles trabalham como aqui, né, com vocês, como se fosse um espaço de coworking, né? Uma salona com todo mundo junto. E aí eu ia para uma reunião, passei pelo cantinho assim, pô, todo mundo, professor, 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 muita gente me reconhecendo. Então, assim, eu tenho um orgulho do tamanho do mundo de ser chamado de professor, porque eu acho que é uma profissão que permite você mexer na formação do outro, né? E aí é algo assim que vai para o resto da vida. Então, eu acho que não tem segredo, né? É construir uma relação com as pessoas dentro da sala de aula que possam fazer com o interesse dele, coincida com o interesse da instituição, e ao final a gente ter essa confiança, né? Porque as pessoas têm suas preocupações, têm suas dificuldades, e você está ali exatamente para ajudar eles. E eu acho que as universidades perderam em algum momento esse foco no aluno, sabe? Principalmente eu que sou de universidade, eu sei, a agenda, por exemplo, da pós-graduação é sempre uma agenda muito maior do que a da graduação. E se você olhar os números, a quantidade de aluno que quer fazer pós-graduação ou a que quer ser só engenheiro, é É. muito diferente, pô. Então você precisa respeitar, voltar a respeitar que muitas dessas coisas a gente precisa ter uma O formação perfil do boa. aluno ingressante Claro, foi mudando foi ao longo do mudando, tempo, a foi universidade mudando. não mudou Sempre tanto, vai né? ter alguém que quer fazer mestrado, doutorado, etc. Mas por que é que eu preciso ter um currículo tão academicista, né? É. Então, eu acho que está mudando. Hoje, a legislação obriga na formação de qualquer profissão a 10% da carga horária sem atividade de extensão. E extensão permite que você possa trabalhar uma série de outros aspectos que a gente normalmente não consegue na sala de aula. Por exemplo, a convivência, né, a relação entre prestador de serviço, quem está tomando e quem está dando. Porque é isso que a gente faz. Quando eu ou um de vocês são chamados por um engenheiro para resolver um problema deles, tudo que você fizer vai na conta. Se você é simpático, se você é antipático, se você é do esporte, se você é do náutico, se você está bem vestido ou está mal vestido, isso tudo vai. E na gente, às vezes, não tem muita oportunidade na sala de aula de construir essas agendas com os alunos, né? E isso eu sempre procuro fazer, né? Trazer um pouquinho da experiência profissional que eu pude ter para que os alunos possam desenvolver essas outras habilidades que são tão Uhum. importantes quanto a habilidade de resolver o problema dele. Você, Alexandre, já está há mais de 30 anos, além da sua experiência prática acadêmica. Como é que você avalia a mudança do comportamento do estudante de engenharia? Quais são os desafios que você enxerga, de médio e longo prazo que pode ser aprimorado?
Veja, é uma coisa muito interessante, é que eu ouço sempre é que o aluno de hoje é muito pior do que o de antigamente. O engenheiro de hoje é pior do que o de antigamente. A obra de hoje é pior do que a de antigamente. Eu discordo completamente, tá? Eu acho que a engenharia que a gente faz hoje é muito, mas muito melhor do que a engenharia que a gente fazia há 30 anos atrás. Então, Alexandre não é saudosista. Não, de jeito nenhum. Eu sou realista, mas assim, e o aluno é pior? Não, o aluno é diferente. Quando eu fiz engenharia, tinha alunos, poucos alunos da minha turma seguiram com engenharia, apesar de serem pessoas que conseguiram fazer um curso de engenharia, alguns muito inteligentes, etc. Então, assim, a profissão de engenheiro tem uma vocação ali que em algum momento você vai ter que se descobrir, né? Mas assim, eu acho que o jovem hoje ele tem umas demandas que não existiam na época da gente. Esse pedestal que o professor ficava e o aluno ficava, talvez naquela época fosse o suficiente. Hoje o aluno ele se sente ele precisa ter um contato mais humanizado com o professor e o professor precisa entender isso. A gente precisa estar entendendo que cada aluno é uma pessoa diferente. Quantas vezes a gente não vê, o cara veio aqui e disse que não pôde fazer a prova. Vá na secretaria, pague. Não sei. Às vezes é uma palavra, você diz, por que você não pôde fazer a prova? Não, é porque eu estava doente, eu tive um problema de família, eu tive coisa desse tipo. E você usar o bom senso, né? Então, assim, a gente percebe hoje na universidade uma dificuldade de relacionamento muito grande entre professor e aluno. Esse talvez seja o maior desafio hoje dentro da universidade, né? E de uma instituição de ensino. As pessoas mudaram, as pessoas. O professor que entra hoje mais novo também traz uma experiência muito diferente, né? Às vezes, muitos professores que entram, eles fizeram mestrado, fizeram doutorado, pós-doc, e às vezes não tem nenhuma experiência profissional, nenhuma experiência de lidar com gente, né? Teve uma vez um episódio muito interessante que lá na universidade o RH de 3 grandes construtoras nos procurou para fazer um curso de especialização. E aí eu digo, coisa boa, olha aqui, a gente tem gente de fundação, tem gente de estrutura, tem gente disso. Eu achando que era isso que eles queriam. Ele disse, não, 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 não. Isso nossos engenheiros sabem fazer. O que a gente quer é que eles saibam lidar com gente. Então essa é a grande Uhum. habilidade do mundo de hoje. Estamos já caminhando para os finalmente. O Alexandre, que chegou hoje aqui em São Paulo, já retorna hoje para Recife. Uma honra imensa tê-lo conosco. Mas tem uma pergunta, deixei a mais delicada para fazer aí já no final, né? Se você olhasse para trás, Alexandre, olhando para trás, você faria algo diferente? Tem muito jovem assistindo hoje aqui a nossa entrevista contigo, esse papo, né? Você faria algo diferente? Veja, é uma pergunta difícil, porque sempre tem alguma coisa na vida que parece que a gente podia ter feito melhor, né? Mas eu sou um felizardo. Eu tive, assim, como eu disse, a felicidade de ter uma família que me apoiou sempre. Eu construí a minha família, que eu tenho um orgulho do tamanho do mundo, que está sempre junto comigo. Minha esposa Roberta, minhas filhas Carol e Bia, meu genro agora, né, Caio, meus irmãos. Então, assim, do ponto de vista familiar, se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a saúde mental é mais importante que a saúde física. Então, a primeira coisa é fazer o que gosta. Então, eu tive a oportunidade de fazer o que eu gostava. Eu hoje, depois de 35 anos de profissão, um pouquinho mais, eu não tenho a menor dúvida de que o que eu faço é o que eu queria e é o que me satisfaz. Então, eu ainda me motivo. Cada obra que entra, cada aluno novo que eu conheço é uma motivação a mais ainda. Então, eu acho que eu não faria diferente, de um modo geral, e acho que para o jovem a formação é a coisa mais importante. E você se cercar de pessoas que possam te colocar para cima. Se você está junto de uma pessoa que quer te colocar para baixo, saia de junto. Você precisa valorizar você mesmo. Qualquer pessoa é capaz do que ela quiser. Então, é uma profissão fascinante. Alguns vão ganhar muito dinheiro, outros vão ganhar menos, mas todos eles vão ter uma coisa em comum: servir as outras pessoas. Olha, Guzmão, a gente aqui agradece. Muita coisa que você falou aí vai mexendo, vai trazendo memórias aí. E você é um cara que. Nós aqui do GB,
E assim, bem honestamente, como falamos com o Luizão também, né? Você foi uma pessoa que sempre apoiou a iniciativa, sempre esteve junto. A gente tem muito a agradecer sua disponibilidade, o carinho aí, recepção, quando a gente se encontra em eventos, congressos. Realmente é sempre especial. E por você estar aqui, pelo papo, pelas experiências compartilhadas, então só tenho a agradecer aqui em nome do Jotequinha Brasil, viu? Beleza, eu é que agradeço o convite, a honra de estar aqui com vocês, e de ter, mais que isso, experimentado, ver a evolução e como vocês estão conseguindo conduzir esse movimento. E tudo que for para fortalecer a geotecnia e a engenharia é sempre bem-vindo. Parabéns pelo movimento que vocês fazem, parabéns pelo engajamento, parabéns por motivar tanta gente a acreditar na engenharia e que a gente possa ter uma engenharia pujante e à altura do que o Brasil merece e que a gente possa construir essa nação, né, que a gente tanto sonha. Obrigado. O Alexandre, André, não sei se eu comentei isso contigo, ele foi uma das pessoas que fez a minha carta de recomendação para o mestrado na USP. Estávamos ali em um contexto bem inicial de vida, isso em 2008, né? Desde aquele dia, o meu coração se encheu de alegria e gratidão pela sua sensibilidade, né? Trabalhamos na Ponte do Paiva, em Recife, não sei se você vai Lembro, lembrar, você lembro, era o sim. projetista principal, eu estava ali representando a Geomec, fazendo as provas de carga. E hoje, a Geotecnia Brasil, ela mudou. São 30 mil seguidores só do LinkedIn, né? Mas você acreditou em um contexto onde era um número muito reduzido. Isso mostra a sua sensibilidade, a sua disponibilidade. Então, eu faço das palavras do André as minhas palavras. Muito obrigado por tudo. E muito obrigado, Alexandre, pelo que você representa para a Geotecnia Nacional. Eu é que agradeço. Gente, então estamos aqui encerrando mais um episódio. Espero que tenham gostado. Você pode acompanhar esse episódio e outros no YouTube e também no Spotify em áudio, tá bom? Eu queria desejar aí um restante de ano aí excelente. Já estamos aí quase em meados, né, de 2025. Então, um grande abraço aí a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.